Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2020, e nós vamos, mais uma vez, nos encontrarmos aqui para estudarmos o tema que temos estudado nas últimas semanas, que é o tema muito importante das obsessões. Então, hoje nós vamos falar da gradação dos graus de obsessão que existe. No livro Mecanismos da Mediunidade, da mediunidade de Chico Xavier, e Valdo Vieira, que era companheiro de Chico Xavier nessa ocasião, nós vamos encontrar neste livro uma expressão muito interessante dizendo que é assim que somos, às vezes, como se fôssemos loucos, loucos temporários ou grandes obsediados de alguns minutos. De repente a gente entra numa situação de desespero e perpetra uma coisa que depois até a gente vem se arrepender, e a gente não estava, vamos dizer assim, esperando que a gente próprio reagisse daquela maneira. Pode, nesse momento, ser uma obsessão. Podemos nos manifestarmos também como se fossem verdadeiros alienados mentais, em situações bem marcadas, no lugar onde nos encontramos e no tempo no qual estamos inseridos, ou mesmo doentes do raciocínio, em crises periódicas. Sempre nesse caso é uma manifestação de mediunidade. Médiuns lamentáveis, esses médiuns, que têm essas reações. Muitas pessoas são médiums e não sabem que são médiums. Todos nós somos médiums, mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos exuberantes ou não. Então, é preciso que a gente fique atento. Então, essas lamentáveis situações, que são situações de desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, quer dizer, formamos vícios, começamos com hábitos e depois caminhamos para os vícios, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, não inconscientemente, nem perfeitamente conscientes. É um quadro de semi-inconsciência, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é sempre responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Portanto, André Luiz vai falar aqui da questão da sintonia. Nós estabelecemos essa sintonia com esses companheiros que às vezes querem nos fazer mal, e às vezes nem isso, às vezes estão assim meio perdidos sem saber para onde ir, e aparecem na nossa psicoesfera e vão causar esse problema para nós, né? Então, nós vamos ver que isso está no capítulo 16 do livro Mecanismos da Mediunidade. E a Sueli Caldas Schuppeter, no livro dela Obsessão e Desobsessão, ela vai dizer para nós que o problema reside principalmente no estado de sutileza que possa apresentar-se de tal maneira que não é detectado com facilidade, passando muitas vezes totalmente desapercebido. A gente acha que essa pessoa é mal educada e tal. Não é mal educada, ela às vezes está atuada, está dominada
por um espírito maldoso que pretende conduzi-la para coisas não saudáveis, né? Então, essas influências espirituais sutis que levam a pessoa que está sendo visada, né, que está sendo ali incomodada por isso, a procedimentos dos quais um determinado momento da sua vida vai se arrepender. E provavelmente, quando vai acontecer isso, quando ela conseguir refletir com algum equilíbrio. Isso sempre chega. A questão da consciência é uma questão de tempo, né? Não se julgue, entretanto, que debaixo de tais influências as criaturas ajam como sejam uma marionete, um autônomo, não, um autômato. Não, não é verdade. Ela não está completamente destituída de vontade própria. O que acontece é que os obsessores se valem de processos sutis, se valem de processos com os quais acionam as intenções recônditas, que estão escondidas dentro de nós, os nossos desejos que não estão manifestos. Como dizia o Freud, nós somos atuados mais pelo nosso inconsciente, que desconhecemos, do que pela nossa vontade consciente. Mas os obsessores conseguem captar essa nossa vibração, esses nossos interesses subalternos e atuam sobre eles, né? Esses desejos, eles estão lá nos escaninhos do nosso ser. E aí a criatura se deixa levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm um campo grande de domínio nos seres humanos. O Jung dizia isso. O Jung dizia que o grande problema nosso são as sombras. Nós temos muitas sombras no nosso íntimo, e quando alguém quer nos fazer mal, se ela tem conhecimento dessas nossas sombras, pode atuar sobre elas. Por isso que por isso que Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz, fazer com que a luz se acenda dentro de nós, porque onde há luz não existirão as sombras, não existirão as trevas, né? Pois é, nós, na maioria das vezes, não damos lá muita importância aos nossos estados emocionais, que muitas das vezes oscilam muito. Se nós ponderarmos, nós vamos constatar que, para o desequilíbrio das nossas emoções, pequeninos nadas tornam-se agentes muito poderosos e fazem com que a gente venha a vacilar, não é? Faz com que a gente venha a vacilar na nossa aparente serenidade interior. Quer dizer, a gente pensa que tem serenidade interior, mas não tem, ainda não tem. Nós ainda não conseguimos dominar o nosso eu e ter essa serenidade interior verdadeiramente. E isso pode nos levar a estados de completa turbação mental, completa obscuridade mental. Turvar a nossa mente, e a gente às vezes se perde, se deixa levar por uma coisa qualquer que nos incomoda, que nos assula, que nos provoca, as provocações, né? É sobretudo do dia a dia que vão se manifestar, né, essas possibilidades, muitas das vezes mascaradas e comumente com o nome de gênio forte. O fulano tem um gênio forte, ele qualquer coisa explode e tal. Não tem nada de gênio forte, ele tem um bom gênio espiritual procurando desorientá-lo, desencaminhá-lo na senda do bem, né? É com essa desculpa que geralmente a gente aceita e que é geralmente generalizada
por outros tantos seres humanos, com igual fortaleza de gênio, gênios fortes, né? Que procuramos justificar os nossos desvios de caráter quando assomamos a esta porta com a nossa má formação íntima a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos absolutamente negativos. Então, dependendo da intensidade desses estados, não é que nós iremos mostrar aos olhos de todos como somos doentes da alma. E cuja nossa insanidade temporária deixa entrever, não é, a nossa indigência espiritual. Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra somos, na realidade, espíritos sofredores, indigentes espirituais, necessitados de socorro, de amparo, de muita meditação, de muita vigilância e de muita oração. Sem isso, a gente ficará sempre sujeito a situações terríveis, não é? Bom, ficamos então, às vezes, alienados por períodos breves ou às vezes até mais ou menos longos, né? E somos tal qual um vulcão em erupção a vomitar as suas lavas e jogando para fora os estilhaços de matéria que constitui o nosso mundo interior. O mundo interior convulso, o mundo interior mal resolvido e estimulado por entidades espirituais perversas, faz com que isso ocorra com frequência. Porque nós estamos sempre vinculados a outros seres de uma vibração análoga à nossa, de maneira que tenha uma vibração semelhante à nossa, que são medianeiros, somos todos nós medianeiros, todos nós somos médiuns, né? A nossa desarmonia, o nosso desequilíbrio, a nossa loucura deixa com que essas entidades que não são benfazejas se utilizem e estimulem, acendam esse fogo que às vezes é pequenininho, mas que às vezes que a gente tem que extinguir todos, zerar isso. Nós temos que aprender a ser mansos e puros de coração, como Jesus nos leciona, como Jesus nos ensina, né? O que se depreende da advertência que o André Luiz faz é que somos os únicos responsáveis, né, pelos sintomas que temos, porque as sintonias infelizes nossas, do nosso hoje, elas existem graças ao longo caminho de vícios e de regramentos que palmilhamos no ontem. Nós hoje somos frutos do que fizemos anteriormente, do nosso passado anterior, né? Então, meus amigos, nós estamos submetidos a uma lei que se chama lei da ação e da reação. Essa lei é uma lei da física, né? A cada ação corresponde uma reação de igual intensidade, geralmente em sentido contrário. A gente tem uma ação e essa ação dá uma reação. Que se a ação for boa, a reação será boa. Mas se não for boa, é evidente que a reação também não será nada saudável, não é? Muito causa e efeito, melhor dizendo, ação e reação, causa e efeito, né? Hoje nós choramos ao peso das aflições, reclamamos dessas aflições, mas esquecemos que fomos nós mesmos que semeamos essas sementes ruins que agora estamos sendo obrigados a colher. Nós reclamamos muito, reclamamos dos padecimentos,
das dores obsessivas que nos atormentam a nossa alma. Mas nós somos os atormentadores do passado que agora estão sendo atormentados, como nos fala o Manuel Filomeno de Miranda, do qual já falamos para vocês em outras oportunidades, que é um dos especialistas de outras. Eu vou depois botar aqui, não sei se é que vai aparecer aqui em cima, uma referência de um outro vídeo, no qual nós falamos do Manuel Filomeno de Miranda, de algum trabalho dele, que vale a pena que vocês vejam. Então, para a gente concluir essa questão da gradação, nós podemos fazer um pequeno resumo, dizendo que nós podemos transitar da obsessão simples, a pessoa de repente está muito bem, de repente acontece uma coisa, ela se irrita com aquilo, pronto, faz uma questão. E o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um especialista com o qual eu estudei, ele diz que quando você está numa situação, por exemplo, você está discutindo, conversando com alguém, trocando ideia, de repente você levanta, bate a porta, sai com raiva, não é você sozinho, você está com alguma outra companhia. Nós podemos então caminhar da obsessão bem simples, da obsessão pequenina, podemos ir para umas obsessões mais sérias, por exemplo, para uma situação em que o espírito obsessor passa, de certa forma, a ter um acesso maior, está toda hora ali acompanhando, toda hora produzindo alguma coisa em nós. Já começa a ser uma obsessão mais complexa. Mas pode até caminhar para um quadro de que a gente chama de possessão, né? Em que o indivíduo fica totalmente possuído. Allan Kardec, na Revista Espírita, faz referência a um caso de um homem que estava completamente possuído, e porque a pessoa, quando fica assim, ela perde completamente até a ideia do ridículo. Então ele andava pela rua, ele via uma moça bonita, ele se ajoelhava nos pés dela e pedia ela em casamento. Era um homem nobre, bem vestido, bem arrumado. Em plenas ruas de Paris ele fazia isso. Era um caso de possessão. Quer dizer, o espírito ficava lá rindo, vendo, submetendo aquela criatura ao ridículo. Isso é uma situação bastante grave, né? Nós vamos, na próxima palestra, que será semana que vem, continuar esse assunto, e nós vamos discutir as variadas expressões desse problema, quer dizer, como é que esse problema se manifesta. E nós vamos ver, por exemplo, num livro de diversos autores da psicografia de Divaldo Pereira Franco, especialmente no capítulo 30, que vai dizer que existem problemas obsessivos de variadas expressões, como os de um encarnado sobre outro, ou de um desencarnado sobre outro desencarnado, e do encarnado sobre o desencarnado. Quer dizer, nós também, como encarnados, podemos obsediar os espíritos desencarnados. E, genericamente, um sobre o outro, né? Quer dizer, nesse livro, que é um livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é um livro, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse que eu acabei de citar, eu vou depois colocar aí em cima, não sei onde que vai aparecer, vocês vão ver, depois você pode até se remontar lá a esse livro, que chama-se Sementes da Vida Eterna, um livro de vários autores da psicografia de Divaldo Franco. Então, a obsessão, meus amigos, é um problema que se expressa de várias maneiras, além dessas relacionadas pelo Manuel Filomeno de Miranda. E então nós vamos ver que podemos acrescentar a obsessão recíproca e a auto-obsessão. Mas a obsessão da pessoa por ela própria é verdade.
também existe. Nós vamos convidar vocês para na próxima palestra nós trabalharmos esse tema, que vai ser então vamos especificar de pedaços a pedaços esse processo da obsessão. Mas a gente já pode falar, já fazendo uma antecipação do porque não adianta falar o problema, mas qual seria a solução para esse problema? Porque a gente agora começando a estudar isso, vê que isso é muito comum, a gente vai encontrar isso toda hora. E a gente mesmo de vez em quando passa por isso. Quem é que de vez em quando não perde o controle? E quando uma coisa que irrita muito, que causa muito dano, a pessoa se dana todo, né? Fica aborrecido, fica revoltado, fala coisas que não deve. Quantas vezes passamos por isso? Então, temos um antídoto para isto, que é o estudo, a reflexão e, principalmente, uma coisa que o Chico Xavier chamava de evangelho-terapia. Precisamos nos socorrer do Evangelho de Jesus, do Evangelho do Cristo, porque só com o Evangelho do Cristo é que poderemos nos forrar dos problemas da obsessão. Esse tema é um tema bastante longo, nós vamos ainda estudar em várias oportunidades aqui, vários aspectos do tema. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Não esqueçam de dar like, de se inscrever aí no nosso canal, de apoiar para que o YouTube veja que isso é relevante e possa mandar essa lembrança desses vídeos para outras criaturas, né? Para outros irmãos nossos que também precisam de tomar conhecimento desses assuntos. Vocês, por favor, recomendem os nossos vídeos para os seus contatos e fiquem com Deus. Estaremos juntos amanhã. Não esqueçam, às 19h30, na oração, lá no meu perfil do Facebook. Fiquem com Deus, muita luz e paz no caminho de vocês.